Boa tarde, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós continuamos e vamos encerrar hoje a pergunta 99. Pergunta que tem uma ampla resposta dividida em 8 parágrafos. Por isso nós dividimos em 8 partes. E hoje nós vamos ir à 8ª parte, mas vamos relembrar rapidamente as 7 partes que nós já vimos. A primeira diz que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, dentro das orientações, das regras para que nós consigamos realmente colocar os mandamentos em prática, entender e aplicar, nós precisamos lembrar que a lei do Senhor é perfeita, é completa. Também vimos no 2º parágrafo que a lei do Senhor é espiritual e abrange todo o nosso ser, completamente. Assim, diz respeito à nossa vida inteira. Nós vimos no 3º parágrafo que a lei do Senhor, ela repete o mesmo mandamento várias vezes de formas diferentes. Nós vamos encontrar as mesmas exigências ou proibições de Deus no Antigo e no Novo Testamento, e falando em textos variados, de formas diferentes, realçando e ressaltando a necessidade de nós fazermos a vontade do Senhor. Nós vimos no 4º parágrafo que Deus ora proíbe, ora ordena. E quando Deus proíbe, o oposto, que é o fazer, está pressuposto. Quando Deus ordena, o oposto, que é o proibir, também está pressuposto. Se Deus disse, não matarás, logo você deve amar, e assim por diante. Então, se entende que o contrário também é exigido da parte de Deus. Nós vimos, no 5º parágrafo, que os mandamentos do Senhor são absolutos. O que Deus proibiu, proibiu. O que Deus ordenou, ordenou. Então tem que ser colocado em prática. Não existe esse negócio de mandamento cultural. Por quê? Porque nenhum de nós seria capaz de definir aquilo que é culturalmente ordenado. Ou seja, que está dependendo apenas de um período da história humana. Todo mandamento é para a humanidade, é supracultural. É para a humanidade toda. Mas Deus define, olha, esse aqui encerrou, esse aqui se cumpriu. Então, a menos que Deus diga o que realmente se encerrou por alguma razão, se Deus não disser nada, continua valendo os mandamentos do Senhor. Vimos no 6º parágrafo que há classes de mandamento, ou categorias. Ou seja, se nós pegarmos os 10 mandamentos, nós conseguimos fazer 10 categorias, dividindo os mandamentos, assim, para encaixarmos todos os ensinamentos do Senhor. Ou seja, não devemos ter outros deuses. Primeira categoria. E isso, tudo que diz respeito à idolatria, tudo que diz respeito a nós concebermos ideologias, também criando deuses. Né? O Estado, por exemplo. O Estado se tornou um deus. É o deus, por exemplo, comunista. Então é uma idolatria, é uma criação de um deus. Não é um pedaço de pau ou pedra, é algo bem mais abstrato. Todavia, é também uma idolatria. Então, tudo isso se encaixa dentro da mesma categoria. E assim nós temos 10 categorias de mandamentos. Nós vimos no 7º parágrafo que nós devemos, como parte de um corpo, cooperar para que os mandamentos sejam obedecidos, para que as proibições sejam também obedecidas. Ou seja, o que Deus ordena que seja colocado em prática, o que Deus proíbe que não seja feito, né? Seja evitado. E nós devemos cooperar, nós devemos zelar por isso. Somos parte de um corpo. E nós vamos ir no 8º parágrafo, 8º e último da pergunta 99, algo bem semelhante. É que nós devemos ajudar, de fato, as pessoas nesse propósito de obedecer a Deus, seja o dever, quando Deus manda fazer alguma coisa, seja a proibição, quando Deus proíbe que seja feita alguma coisa. Então, a 9ª pergunta do Catecismo Maior é: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Segue a resposta. Para a boa compreensão dos 10 mandamentos,
as seguintes regras devem ser observadas. Então, vem o 8º parágrafo, que quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. Ou seja, todos, nesse ponto, não diria que só algumas pessoas específicas. Vamos pensar na vocação como um chamado de Deus a fazer parte do corpo. E não, só o pastor tem que fazer isso. Mas a Escritura não diz. Efésios capítulo 4 diz que toda junta, a cooperação de cada parte, edifica o corpo que é a igreja do Senhor Jesus. Então não é só aquele que tem um cargo dentro da igreja, de modo nenhum. Até porque, na verdade, somos todos servos. A ideia não é se destacar, a ideia é servir. E assim, todos devem cooperar para que todos consigam. O propósito não é estar na espreita, doido para condenar alguém. Ele errou, e agora pegar ele. A ideia é ajudar a não errar e ajudar a fazer o que tem que ser feito, o certo no caso. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim: não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então, Paulo era um cooperador na edificação da igreja, do crescimento da igreja, e nós devemos, inclusive, ser uns em relação aos outros. Nós lemos, inclusive, alguns textos sobre o parágrafo 7, né, que foi visto ontem. Ou seja, que nós devemos consolar uns aos outros, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros. Portanto, é a ideia de cooperação. E nós precisamos, então, para isso, ter bem clara a ideia de igreja, né? Porque a palavra de Deus nos diz que igreja é algo coletivo, né? As figuras, inclusive, que Deus dá sobre a igreja são templo, né? Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que somos santuário de Deus. Por isso, se alguém tentar destruir o santuário do Senhor, ele vai se ver com Deus. Também 1 Pedro 2,5 diz que cada um é uma pedra que vive, que juntos formam um santuário do Senhor. Então a igreja é um templo feito de pedras, né? Então observe que há um caráter coletivo, porque são os tijolinhos, né, que constroem o templo. Ela é a videira, na verdade Cristo, né, é a videira e nós os ramos. E observe que há vários ramos. Portanto, outra vez uma questão coletiva. Há vários ramos. João 15, né, Jesus diz: eu sou a videira. É interessante, até abrindo aqui um parênteses, que em todas as figuras, na verdade, Jesus é a essência e a igreja está unida a ele. Por exemplo, quem é o templo do Espírito? Na verdade, é Jesus. Nós estamos unidos a ele, ele é a pedra fundamental. Quem é a videira? É Jesus. Nós somos ramos, porque estamos ligados a ele, né? Quem é a cabeça do corpo, né? Ou seja, a parte principal do corpo é Jesus. Nós somos unidos, somos membros desse corpo. Então a ideia é sempre que Jesus é a essência, a parte principal, e nós estamos ligados a ele. E nessa ligação há algo coletivo, né? Algo coletivo. Corpo, como nós falamos, 1 Coríntios 10, 16 e 17, diz que nós somos corpo de Cristo. E quando partimos e partilhamos o pão que o Senhor nos ordenou da ceia, nós estamos dizendo que somos um só corpo em Cristo Jesus. Só que há várias pessoas. Então, são os membros, como Paulo diz em 1 Coríntios 12. Somos membros do mesmo corpo. Então, há muitas pessoas. Família, então, membros de uma mesma família. Deus é chamado de Pai. E Cristo nos chama de irmão, porque nós somos adotados por causa da justificação. E somos também uma nação santa, né? Ou seja, um povo que forma uma nação, então, portanto, somos cidadãos, né? Então, são muitas pessoas, e o Senhor é o nosso rei, né? É aquele que governa a nação. E essas figuras apontam para algo coletivo. Elas nos ensinam o caráter corpóreo, coletivo da igreja, que o Senhor nos ensina, por exemplo, em Efésios 4, de 1 a 6, somos um só corpo, né? E a igreja, então, é um conjunto de pessoas e não cada pessoa individualmente. Infelizmente, existe
uma teologia popular, ou pelo menos que se popularizou, de que cada pessoa é templo do Espírito, é igreja. Então, o que tornou a igreja algo individual? E aí as pessoas dizem assim, eu sou igreja, então eu não preciso dos outros. Só que isso não é verdade. Nem é verdade que cada pessoa é templo do Espírito individualmente. Nós somos templo como igreja. Claro que cada um participa, cada um partilha. O Espírito habita na igreja. E claro que cada tijolinho que somos nós, pedras que vivem, fazem parte e desfrutam da presença do Espírito Santo. Mas a ideia não é individualizar, a ideia é um corpo, é uma coisa coletiva. E quando nós entendemos o coletivo, então nós nos sentimos parte e responsáveis pelo todo, pelo corpo. E a igreja é uma unidade, ou seja, é muita gente, muitas pessoas, muitos membros do corpo, muitas pedras que vivem, mas é uma unidade, formam uma única coisa. As pedras que vivem formam um templo. Os membros do corpo formam um corpo. Os ramos da videira formam uma videira. É uma unidade. Os membros da família formam uma família. Então sempre uma unidade. E a gente pode ver isso até na própria Bíblia, em vários textos narrativos, como por exemplo, quando Acã tomou das coisas proibidas da cidade de Jericó, que Deus disse para não pegar, e todo Israel terminou pagando por aquilo. Ou seja, Deus não deu a vitória a Israel por causa que uma família havia ali pego das coisas proibidas, a capa babilônica e outras coisas mais. Também vemos lá na frente que Esdras e o profeta Daniel, eles oram como se eles tivessem pecado, os mesmos pecados do povo. Eles se colocam como parte mesmo. E confessam a Deus os pecados do seu povo como parte do povo, como se inclusive eles tivessem feito as mesmas coisas. Essa é a consciência corpórea, a consciência do coletivo, e que é vários, mas ao mesmo tempo uma unidade. São muitos, mas ao mesmo tempo uma unidade. Então essa consciência nós podemos ver nos textos também narrativos. E os mandamentos do Senhor foram dados a essa igreja. Eles foram dados a indivíduos particulares, para que eles cumpram particularmente apenas. Foi dado à igreja, para que a igreja cumpra, Então, eles devem ser entendidos e aplicados de tal modo que cada cristão, como parte da igreja, obedeça. Ou seja, a parte cuida do todo. Então, cada cristão se sente responsável pelo todo. Cada um tem que cumprir, cada um tem que zelar, cada um tem que fazer de tudo para que as coisas funcionem, tem que se ajudar, cada um tem que estar cuidando uns dos outros para que o todo seja abençoado. Se cada um cuida da igreja, se cada um ajuda um ao outro, se cada um tem um zelo, se cada um é uma bênção, se cada um procura fazer a sua parte e ajuda o outro a fazer a sua parte, o todo que é a igreja é abençoado. E também a igreja, como uma unidade, deve cumprir e fazer a vontade do Senhor, deve receber e aplicar os mandamentos. Ou seja, o todo cuida de cada parte. Cada parte cuida do todo e o todo cuida de cada parte. Então a igreja observa cada um. Vamos cuidar dessa parte. Vamos pensar num corpo mesmo. Cada membro do nosso corpo está cuidando do corpo inteiro. A minha mão coloca a comida na boca. E assim, o corpo inteiro é alimentado. É uma parte cuidando do todo. E ao mesmo tempo, o todo está cuidando de cada parte. Ou seja, nós estamos sempre observando, atentos à saúde de todos os membros do corpo. Porque se uma partezinha do corpo estiver doente, todos nós vamos sentir, todas as partes do corpo vão sentir. Então, o todo cuidando de cada parte. Para isso será necessário amor, será necessário responsabilidade, será necessário coragem, uma coisa que temos reclamado, porque falta coragem nas pessoas, das ovelhas aos pastores, para ir atrás de cada um e conversar pessoalmente, particularmente. Esse é um grande problema. Quando alguém faz uma coisa errada, quando alguma coisa não está boa, as pessoas não têm coragem de ir até a pessoa específica
e conversar com ela. Ou se escondem em outros, e aí vem a maledicência, ou se escondem no sistema, e aí vem a covardia, que é usar um sistema para uma coisa que não é bíblica, inclusive isso aí, que Deus ensinou a fazer de um outro jeito. Então, seria uma atitude antibíblica, porque Deus ordenou que houvesse uma relação pessoal. Então, há um pecado nisso. Então, a igreja precisa ter amor, ter zelo, ter cuidado, precisa ter um senso de responsabilidade e assim por diante. E assim, Deus ordena que a igreja se edifique. Lembram de Efésios? Vamos lembrar? Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, todos cooperando para o bem da igreja do Senhor. E aí faça isso por amor ao Senhor da igreja. Senhor, por amor a ti eu vou cuidar da tua igreja, cada um cuidando do todo, o todo cuidando de cada um. E por amor à própria igreja, né, que é a igreja do Senhor. Então, por amor a ela, vai cuidando dela. Essa é a nossa responsabilidade. E assim a gente aplica os mandamentos corretamente à nossa vida. E compreende, obviamente, também corretamente, porque é necessário compreender para poder aplicar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, louvamos o teu nome e pedimos a tua direção, sabedoria para entender a tua palavra e aplicá-la. E nos ajude a fazer isso como igreja e não só como pessoas, porque não estamos isolados. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.